Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula vamos dar sequência então à implementação das demais seções aqui da nossa página inicial. Vamos implementar a seção de perguntas frequentes e essa última seção de CTA. Bora lá então. Aqui no projeto eu já vou aqui na minha pasta Components, Homepage e criar esses dois arquivos. Então eu vou criar um pack_section.tsx, gerar aqui a estrutura desse componente, ajustar aqui o nome dessa função de componente. E já vamos criar aqui também o arquivo para a nossa seção de CTA. Então, vou chamar de CTA section.tsx e aqui também preparar a estrutura do nosso componente. Belezinha. E aí já vou aproveitar, abrir aqui a nossa homepage e já chamar aqui esses dois componentes. Então, pack section e a nossa CTA section. Na nossa fac section, vamos dar uma olhadinha de novo aqui no nosso design. Nós vamos ter aqui um conjunto de perguntas, né, em um elemento do tipo accordion, né, que é um elemento colapsável, né, que eu posso expandir ou recolher. Então a ideia é que ao clicar em uma pergunta, esse elemento expanda, mostrando ali a resposta. E ao clicar em outra pergunta, a gente recolhe o elemento anteriormente aberto, né, e expanda o elemento atualmente acionado. E aí, para essa finalidade, nós já vamos aqui adicionar mais um componente chatCN, npx chatCN, latest, add e o nome do componente Cordion. Pronto, pessoal, o nosso componente foi instalado lá na nossa pastinha UI. E vamos avançar então na implementação do nosso componente FactSection. Belezinha, assim como nós fizemos no nosso componente, né, na nossa seção de recursos, eu também vou criar aqui acima, né, fora da nossa função do componente, um array com perguntas e respostas, para que a gente não precise ficar duplicando código aqui dentro da função do componente, né, no JSX. Então nós criamos esse array aqui fora com as perguntas e suas respectivas respostas, né, um array de objetos, e percorremos esse array então dentro do JSX para criar os itens desse nosso elemento accordion. Então, vou criar aqui uma constante chamada pack, e essa constante vai ser, então, um array de objetos que vão conter uma propriedade para a pergunta e uma propriedade para a resposta. Eu já vou colar aqui essa estrutura completa. E, mais uma vez, vou deixar um link aqui na descrição para que vocês possam pegar essa estrutura desse array de objetos aqui de perguntas e respostas, tá? Então, a gente sempre vai ter aqui uma propriedade question com a pergunta e uma propriedade answer com a resposta. Belezinha. Vamos aqui para dentro do JSX do componente. E aí, ao invés de retornar aqui uma div, mais uma vez, a gente retorna uma section. E dentro dessa section, uma div com o nosso container main, né? Então, já vou passar aqui a classe container main. Aqui na nossa section, já vamos aplicar as utilizações básicas que nós estamos aplicando para todas as sessões. Aqui vai ser um bgcard, porque a sessão anterior, que é a de features, nós aplicamos um bg background. Então, a gente vai fazer essa alternância de cor de plano de fundo. E o padding padrão aqui, superior e inferior, de fator 20, né? Um py20 aqui. Belezinha. Aqui na div, né, do nosso container main, nós vamos também fazer o seguinte. Eu vou querer limitar aqui essa largura dessa div, então maxw em 3xl, e aí eu vou explicar o porquê, né? O nosso container main tem uma largura máxima de 7xl, é o que está nessa classe customizada que nós criamos. Mas aqui eu quero uma largura máxima menor para essa seção, tá? Especificamente para essa seção. Então eu não quero que o meu elemento accordion aqui ele seja estendido aqui para a largura máxima do meu container. Então eu vou sobrescrever aqui passando um maxw aqui diferente. Internamente aqui no container dessa seção, eu vou ter uma divisão de duas áreas, né? Aquela área textual acima, então vou colocar dentro de uma div, e abaixo eu vou ter o nosso conjunto ali de perguntas e respostas, e aí eu já vou utilizar aqui como container dessa área o próprio elemento accordion aqui do chatCN que nós instalamos, tá? Então só tomar cuidado aqui para escolher aqui na importação o elemento correto, que vai ser o que está lá na nossa pasta UI. Então belezinha, vamos deixar assim por enquanto, depois a gente volta aqui. Então na nossa div aqui para o conteúdo textual, nós vamos ter um textozinho funcional aqui acima e o título da seção aqui abaixo. Então vamos colocar esse texto funcional em um parágrafo, então pack, e um título aqui de nível 2, vai ser o título da seção, perguntas frequentes. Belezinha, já vamos estilizar aqui, primeiro essa div geral, centralizando ela aqui, então vou aplicar um mx alto e centralizando todos os textos aqui, então um text center. Nesse parágrafo, vamos seguir o mesmo padrão de estilização que nós utilizamos na seção anterior, né, na seção de features. Então aqui vai ser um text primary, um uppercase, né, já está em caixa alta, mas vamos deixar aqui explicitamente, né, um uppercase. Diminuir um pouquinho o tamanho desse texto, um text SM e um font semi-bold. E ainda, né, distanciar um pouquinho os caracteres. Então vou colocar um track wide aqui, na verdade um track wider, né, foi o que a gente usou lá na nossa feature section. Vamos olhar aqui. Na verdade, foi um track wide. Beleza, então vamos usar a mesma classe para manter a consistência, né? Belezinha. Aqui no meu H2, eu vou ter também a estilização padrão aqui para o título da seção, que vai ser um tamanho de texto, né? Um text
com XL, um negrito, né? Então, font bold. Nosso text balance, embora esse título aqui seja muito pequeno, né? Então, não vai ter quebra de linha aí, mas vamos deixar aí o text balance. A cor desse texto vai ser aquela padrão, né? Text foreground. E aqui eu vou dar uma espaçada, na verdade, aproximar mais os caracteres, né? Ao contrário do que nós fizemos no parágrafo acima. Então, a gente vai aplicar um track tight aqui, para ele aplicar aquele layer space negativo. Bom, no mais, aqui no início eu vou colocar uma classezinha de margem top aqui para distanciar um pouco esse título do parágrafo de cima. Vou colocar um MT3 aqui, tá? Eu sempre gosto de trazer as classes de margem aqui para o início na lista de classes, tá, gente? Por isso que eu sempre estou colocando aqui no início. Agora vamos para o nosso elemento accordion, né? O que nós temos internamente no elemento accordion aqui do ChatCN? Nós precisamos passar os itens, né? Então o elemento accordion vai ser o container geral, né, para todos esses elementos colapsáveis aqui, tá? E aí internamente a gente vai passar diversos accordion items, certo? Então essa é o padrão que a gente vai seguir aqui de composição nesse elemento accordion. Só que nós já temos todos esses dados aqui, as questões, né, e respostas, nesse meu array FAQ. Então eu vou chamar a partir dele. Então bora lá. Interpolar um código JavaScript aqui, chamando esse meu array FAQ e percorrendo com o map. Dentro de do map, eu vou chamar aqui de F, tá? Ou de item, vai lá, item. E a gente vai retornar então aqui um JSX montando esse accordion item aqui. Bora lá. Accordion item. E aí, internamente, ao item do accordion aqui, eu preciso ter um elemento que vai ser o gatilho desse elemento colapsável, né? Então, onde eu vou clicar ali e ele vai expandir ou recolher. Então, eu vou precisar usar aqui um componente accordion trigger. Ele vai ser esse gatilho aqui pra gente. E abaixo, a gente vai ter o conteúdo desse accordion, né? Desse item accordion, que eu vou declarar com o accordion content. Então é essa composição que a gente vai usar aqui no elemento accordion do ChatCN. Belezinha, vamos só resolver logo esses erros aqui que estão aparecendo, tá? Que é justamente a falta aqui de algum elemento, alguma propriedade obrigatória nesses componentes, tá? Então o accordion ele precisa receber uma propriedade chamada type para a gente especificar qual o tipo de accordion aqui que a gente quer. Se é um que eu só posso ter um item ali expandido em um determinado momento, ou eu posso ter múltiplos itens expandidos ao mesmo tempo. E aí isso vai mudar o comportamento desse elemento aqui, tá? Eu quero um tipo de accordion single, né? Ou seja, eu só posso ter um único item ali expandido em um determinado momento ali durante a interação. Então, se o usuário expandir um novo item, o que estava expandido anteriormente vai ser recolhido. Depois eu vou dizer que esse accordion ele é colapsável, né? Eu quero que ele tenha esse comportamento de poder ser expandido e recolhido ali os itens internos. E eu vou aplicar aqui uma pequena utilização só para garantir que esse meu container do accordion ele vai pegar sempre a largura máxima disponível aqui para ele no container, né? No elemento pai aqui dele. No accordion item, o que a gente precisa aqui? Primeiro, a gente precisa passar a prop, né, key. Isso aqui, mais uma vez, lembrando, né, restrição aqui do React. Eu preciso passar aqui uma chave para diferenciar os elementos dessa lista aqui dinâmica que está sendo gerada, né? Estou gerando vários accordion items aqui com base nesse array que eu estou percorrendo, então preciso passar um identificador exclusivo para cada um. E aí, nesse caso, eu vou passar a própria pergunta, tá? Então, FAQ, né, FAQ não, no caso aqui, item.question. Além disso, o accordion item, né, esse componente accordion item, ele internamente ele precisa de um valor único, que é através desse valor que ele vai fazer esse controle do item que está expandido em um determinado momento, ou ativo em um determinado momento. Então, eu preciso identificar exclusivamente cada item aqui para esse componente accordion item. É mais ou menos a mesma coisa aqui da propriedade key, mas só que isso aqui é exclusivo do React, tá? É para o algoritmo de reconciliação do React, para ele saber quando um determinado elemento mudou e qual elemento mudou dentro de uma lista de elementos iguais ali, tá? Já o atributo value, que a gente precisa passar aqui também, é para a própria lógica interna desse componente accordion, certo? Para que ele possa controlar qual item vai estar expandido ou ativo ali em um determinado momento. E aí eu vou passar a mesma coisa, né? A question aqui desse item, ele já vai servir como um identificador exclusivo, já que eu não vou ter repetição de questões. Dentro do meu accordion trigger, eu quero colocar a questão, porque de fato é ela que vai aparecer visivelmente aqui quando esse elemento estiver recolhido, né? E aí ele vai ser esse gatilho, né? Clico lá na questão, esse elemento ele vai ser expandido. Então, vou chamar aqui item question. E no conteúdo, que é o que vai aparecer quando esse elemento for expandido, eu vou chamar o item answer, que é a resposta. Vamos aplicar algumas estilizações aqui nos nossos elementos aqui de accordion. Então, no accordion trigger, eu quero manter, né, o tamanho do texto padrão. Então, text base, um font medium. Então, quero aplicar um peso de fonte médio aqui para o texto da questão. Um text foreground. E eu quero também aplicar aqui uma interação aqui com o hover. Então, ao passar o mouse por cima, eu quero que esse texto ele mude para cor primária. Então, text primary no hover. Beleza. Já no card content,
eu quero criar uma hierarquia textual aqui. Então, eu vou passar um tamanho de fonte aqui, text SM, então menor. Um leading relaxed, porque eu posso ter um bloco de texto maior, né? Uma resposta mais extensa ali. Então, eu quero garantir uma consistência na altura das linhas ali, para garantir uma melhor legibilidade daquele texto. E, por fim, a cor aqui eu quero aquela muted, né? Text muted foreground para criar essa hierarquia, esse contraste com o texto aqui da questão. Beleza, pessoal. Vamos ver como é que isso está ficando. Então, vamos executar aqui npm run dev e vamos abrir o navegador para ver como está ficando isso daqui. Belezinha, pessoal. Então, já temos nosso accordion aqui sendo renderizado. Se eu clicar, ele vai expandir aqui e mostrar o texto aqui da resposta. Mas ainda falta a gente trabalhar um pouquinho dessas estilizações aqui para distanciar um pouco, né, esse accordion, né, do título aqui da sessão. Então, vamos lá. Então, basicamente, a gente precisa adicionar um margin top aqui nesse accordion. Ou poderia ser um margin bottom, né, na div ali do título. Porém, eu gosto de seguir um padrão. Então, aqui eu estou sempre aplicando margin top, então eu vou seguir com margin top. Vou aplicar um margin top de 16 aqui. Vamos ver como é que vai ficar. E beleza, já está bem melhor aqui. Agora vamos aproveitar nesse mesmo vídeo e já implementar logo essa seção de CTA, porque ela é bem simples na verdade, né? Então vamos aqui no nosso arquivo CTA section e já vamos preparar aqui a nossa estrutura geral. Então vai ser uma section, né? E dentro a nossa div com a classe container main. Na nossa section, aplicar aqui uma cor de plano de fundo diferente da seção anterior. Então a gente tinha aplicado BG card, aqui vai ser BG background. E já aplicar o nosso padding Y padrão aqui de 20. A nossa CTA section vai ser a composição aqui dessa área textual, título, parágrafo de apoio, e dois botões aqui, um para levar para a página de cadastro, o outro para a página de login. Então, belezinha. Internamente eu vou ter uma div para essa seção textual e uma div aqui para ser o container desses botões de ação. Então, na div textual eu vou ter um parágrafo, e acima desse parágrafo, na verdade, eu vou ter o título dessa seção, que vai ser o texto pronto para se conectar, né? A pergunta pronto para se conectar. E aqui no parágrafo eu vou ter aquele texto de apoio, né? Esse texto de apoio aqui. E aí já vamos fazer as estilizações adequadas aqui, tá? Então na nossa div, né, o container dessa área textual, eu quero centralizar ela, então mx alto, centralizar o texto, então text center. E também limitar um pouco mais a largura aqui dessa seção com um max w. E aí eu vou colocar um 2xl aqui. No nosso título, basicamente é a estilização padrão que nós estamos utilizando. E aí eu vou até copiar aqui da seção de perguntas frequentes. Então deixa eu pegar aqui. Só vou tirar esse margem top 3 aqui, porque não tem nada acima desse título, né? Belezinha. Assim como no parágrafo também aqui, né? Então, deixa eu pegar aqui o parágrafo lá da seção de features. Esse parágrafo de apoio vai ser a mesma estilização. Aqui na nossa div, né, de container aqui para os botões de ação, eu vou aplicar um distanciamento aí do texto acima, então MT16, margem top 16. Vou aplicar um flex aqui para trabalhar com o alinhamento dos itens internos aqui, que vão ser os dois botões. Então, items center, também um justify center, então a gente vai centralizar na horizontal também aqui. E um distanciamento aqui, vou colocar um gap 4, né, 16 pixels de distanciamento entre um botão e outro. E aí, internamente, nós vamos ter dois elementos button do chatcn, né? Button com um link. Esse primeiro levando para /login. E aí a gente pode até pegar a mesma estrutura lá da Hero Section. Vamos pegar essa estrutura aqui. Vai ser o mesmo botão, que poderia até componentizar, né? Mas beleza. Vamos aqui. Show de bola. Vamos importar aqui o ícone de seta. E aqui abaixo, sim, vamos criar um outro botão, né? Um button aqui com... Aqui no caso é para register mesmo, né? Eu quero participar agora. E aqui sim é para /login. Com o texto, vou colocar uma pergunta aqui, né? Já tem conta, belezinha. Aqui na utilização desse botão para o login, a gente vai colocar o seguinte. Primeiro, eu vou especificar aqui a variante, né? Então, variant que eu vou colocar como ghost, né? Sem cor de plano de fundo e sem borda, né? E aqui no class name. E aí, na verdade, a gente não vai ter nenhuma classe adicional aqui para aplicar, não, né? Basicamente, a gente vai só padronizar aqui o tamanho. Então, aqui vai ser um LG também. schild. E beleza. Esse botão acima aqui, que vai levar para a página de cadastro, também não vai ter essa classe aqui. A gente não vai aplicar margem top aqui no botão, o margem top vai ser aplicado na div, né? E aí vamos só estilizar esses links internos aqui, né? Então, o link aqui para participar agora, nesse primeiro botão já está estilizado aqui, creio que adequadamente, então vamos aqui para a estilização do link aqui do botão para levar para a página de login. Então, aqui a gente vai aplicar um W40, então esse botão vai ter uma largura um pouquinho menor do que o botão de participar agora, né? Que leva para a página de cadastro, porque ele é o que vai ser aqui indicar a ação primária ali que eu quero. E vou padronizar aqui também a altura, para pegar a mesma altura, H12. Belezinha, vamos ver como isso aqui tá ficando. E show de bola.
Então aqui passa o mouse por cima desse botão, ele já muda aqui a cor de plano de fundo. A gente colocou a variante Ghost, né? Assim como aqui no botão de entrar, na barra de navegação superior. Bom, gente, é isso. Então concluímos a implementação, né, de todos os elementos aqui, componentes da nossa página inicial. A partir da próxima videoaula a gente começa a implementar as demais páginas. No caso aqui, a gente vai partir para a página de login, depois para a página de cadastro e configurar o roteamento entre essas páginas aqui para que a gente possa partir para a área logada e de fato começar a manipular dados ali e requisições à nossa API. Então vamos só finalizar aqui com um commit. Então, adição das seções CTA Section, FAQ Section na homepage, criação dos componentes correspondentes. Beleza. Então é isso, pessoal. Até a próxima videoaula.